Evangelho de Lucas, no capítulo 9. E assim, como a gente ficou tanto tempo sem se reunir, a gente vai ler um texto um pouquinho maior nessa noite. A gente vai ler um bom número de versículos aqui desse capítulo. Lucas, capítulo 9, a gente vai ler a partir do versículo 28, e daí a gente vai praticamente quase ao final do texto, lá no versículo 56. Então, Lucas 9, verso 28. Lucas 9, versículo 28. Diz assim: cerca de 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, mas quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Saiu da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Tendo soado aquela voz, Jesus se achou só. Eles se calaram e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, saiu-lhe ao encontro grande multidão. Um homem dentre a multidão clamou: Mestre, peço-te que vejas meu filho, pois é o único que eu tenho. Um espírito o toma e de repente clama e o despedaça, até espumar. Só o larga depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei-te o teu filho. Quando o menino vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. Todos ficaram admirados com a grandeza de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: abri bem os vossos ouvidos a essas palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam isto, que lhes era encoberto, para que não o compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre aqueles dias uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, colocou junto de si e lhes disse: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que a mim recebe, recebe o que me enviou. Pois aquele que dentre vós for o menor, este é que é grande. João disse: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós o proibimos de fazer isso, porque não segue conosco. Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra vós, é por vós. Completando-se 8 dias para sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mandou mensageiros adiante de si, os quais entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma, assim como fez Elias? Mas Jesus voltou-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Pai, fala conosco nessa hora, através da tua santa palavra, nesses próximos minutos de reflexão. Abra o nosso entendimento para absorvê-la na nossa caminhada de fé. É o que nós te pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Amém. Semana retrasada, eu estava tomando um café com o Silas, né, Silas? A gente batendo um papo aí na cozinha, falando sobre a necessidade do equilíbrio. A gente vinha falando como o equilíbrio é necessário para a nossa caminhada, como as pessoas, elas que perdem o equilíbrio na vida, elas de fato se encontram numa situação de patologia, de enfermidade, seja ela em quais aspectos forem. E é fato que nós temos uma tendência a cair em extremos na nossa caminhada, e aí a gente adoece.
Inclusive na própria igreja, a gente tem o costume de cair em extremos, a gente tem costume de perder o equilíbrio na caminhada, há uma tendência ao desequilíbrio na nossa caminhada. Reverendo John Stott, anglicano, falecido há alguns anos, ele diz em um de seus livros: uma das maiores fraquezas que os cristãos, especialmente os evangélicos, manifestam é a tendência para o extremismo ou desequilíbrio. Vez por outra a gente tende a absolutizar alguma área da missão da igreja, da vida da igreja, e aí a gente começa a brigar uns com os outros, porque um levanta uma bandeira daqui, o outro levanta dali, um observa um fator daqui, o outro dali, e a gente às vezes não consegue se entender, e é aí que a gente percebe esse adoecimento, essas patologias na igreja. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê esse equilíbrio. A gente vê ele evitando essas absolutizações durante a caminhada, e se a gente quer seguir de maneira saudável, caminhar de maneira saudável, a gente precisa entender a vida de Jesus, a gente precisa seguir de fato os passos dele, para que a gente possa ter essa harmonia durante a nossa vida, durante a nossa caminhada de fé, como eu falei há pouco. Então esse texto aqui, a gente vê uma série de narrativas, uma série de situações, onde Jesus praticamente precisa retomar aqui o fio da meada, o caminho aqui, para dizer: o caminho é esse, o caminho não é nem esse, é aqui que a gente tem que trilhar, são ambas as coisas importantes. A gente vê uma série de fatores aqui, e que Jesus traz o equilíbrio para os discípulos, e assim, evitando que eles caiam em esse ou outro, aquele aspecto, absolutizar este ou aquele outro aspecto da missão. Eu queria destacar alguns pontos desse equilíbrio aqui, contemplados no texto que nós lemos de Lucas. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar para nós, é o equilíbrio entre o monte e o vale, o equilíbrio entre a devoção e o serviço. A gente começou a ler o texto aqui, e viu que Pedro, Tiago e João, eles têm uma experiência assim extraordinária, uma coisa maravilhosa. Você imagina você estar com Jesus orando no monte, e de repente, as roupas dele ficam resplandecentes, a glória de Deus envolve aquele monte, e aparecem Moisés e Elias, ainda conversando sobre o sacrifício de Jesus, sobre a crucificação, Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, ambos que apontavam para Jesus, o Messias, a providência de Deus, e Pedro, Tiago e João estavam meio sonolento, aí, curioso, né? Às vezes a gente fica bravo com os irmãos que ficam com sono na igreja. Você imagina, Pedro estava com sono lá no Monte da Transfiguração. Então assim, é até uma coisa para a gente descansar, de repente você cochilar aí, a gente tem que entender um pouquinho, porque Pedro cochilou até lá. Mas ele, diante daquela grandeza, a resposta, a proposta dele era: mestre, é bom a gente estar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para Moisés, outra para Elias, e vamos ficar aqui, porque isso aqui é gostoso demais, isso aqui é prazeroso demais. Pedro, ele simboliza essa turma que quer absolutizar na vida cristã a devoção. O monte, ele representa a oração, o louvor, essa coisa prazerosa que a gente tem de louvarmos juntos, a adoração, a vigília, essa coisa gostosa de meditar na Escritura, a orientação bíblica, é isso que nós fazemos aqui constantemente. Pedro quer propor assim: ó, a vida cristã é isso aqui, vamos fazer 3 tendas e ficar aqui para o monte para o resto da vida, porque é muito gostoso isso, é bom estarmos aqui. E muita gente na caminhada, ainda hoje, coloca esse fator como assim, o principal, ou como só ele, como se fosse só ele o grande fator da nossa caminhada. Inclusive no Brasil, eu lembro que há uns 20 anos atrás, houve um ministério grande em Londrina, da igreja evangélica, onde eles assim perpetuaram uma escala entre os ministros de louvor, entre os músicos da igreja, que eram mais de 300, e ali eles ficavam tocando durante 24 horas na igreja, ali, constantemente revezando ali, o pessoal ficava cantando 24 horas no templo da igreja, como que se fosse no Antigo Testamento, diante da Arca da Aliança, uma coisa assim meio descabida. A gente vê isso até nos nossos dias, essa tendência a dizer: olha, isso aqui é o que vale a pena. Inclusive, aonde há essa tendência forte, esse olhar forte para a questão escatológica, essa questão forte da devoção, essa perspectiva da era vindoura, geralmente a tendência é se perder o lado do serviço. Paulo escreve para os Tessalonicenses: olha, alguns de vocês deixaram de trabalhar porque estão esperando Jesus voltar. Então, já que Jesus está voltando,
vamos ficar de boa, não vamos trabalhar mais nada. E Paulo tem que exortar aqueles homens, olha, quem não quer trabalhar também não tem que comer. Não quer trabalhar, não come. Porque não é esse o tipo de propósito que a gente vê em Jesus, não é esse o tipo de propósito que a gente vê no Evangelho. A gente vê monte. Jesus, em Marcos 1,35, se levanta pela manhã, e, aliás, é costume dele se levantar cedo, antes do sol nascer, para orar. Os discípulos encontram ele orando, e aí ele diz para os discípulos, olha, a gente precisa pregar nas outras aldeias, outras regiões, porque é para isso que eu vim. Ou seja, para essa turma que quer absolutizar a experiência do monte, Jesus fala assim, a gente tem que ir para o vale. Não é para ficar aqui não, vamos para o vale. A gente desce. Mas aí ele desce e encontra uma outra turma. A turma que é do serviço, a turma da diaconia, a turma da ação social, a turma que está engajada com muita coisa, com trabalho com pobre, com evangelização, essa turma que transpira a camisa, que está aí expulsando demônios, gente que está trabalhando. E ele vai e encontra 9 discípulos frustrados lá embaixo. A noite inteira tentando expulsar um demônio e não conseguiram. Não conseguiram. E tem muita gente que, quando perde a perspectiva do monte, começa a trabalhar e esquece o que é que faz a real diferença na vida das pessoas. Tem muita gente com um coração bom, que tem assim um coração muito bonito em relação, por exemplo, ao pobre, que no Brasil, por exemplo, há uma necessidade grande desse trabalho para com o pobre. A gente já falou aqui em outras reflexões do compromisso que a igreja tem com o pobre. A gente vê isso percorrendo as escrituras de Gênesis e Apocalipse e na história da igreja. Mas nesse trabalhar do pobre, nesse processo, tem muita gente que perde a perspectiva do monte e se torna muito mais um militante do que, de fato, um instrumento de Deus na vida do outro. Ele está engajado, trabalhando, mas ele esquece que o que faz a real diferença é o Evangelho. Paulo vai dizer aos romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. E aí essa gente vai labutar, vai transpirar, mas vai ficar igual os discípulos aqui. Mateus vai relatar, tentamos expulsar a noite, mas não conseguimos. Não conseguimos. E Jesus vai dizer, faltou jejum e oração. Essa espécie só sai com jejum e oração. Para a turma do vale ele vai dizer, está faltando um monte para vocês. Para a turma do monte ele fala, está faltando vale para vocês. Jesus não deixa nem Pedro absolutizar o monte, e nem essa turma ficar ali no vale. Ele fala, vocês não conseguiram? Porque está faltando monte, está faltando devoção, está faltando piedade. Para alguns dos nossos dias está faltando orientação bíblica. Não é a política que vai mudar a situação do mundo, não é o teu engajamento que vai mudar. O que vai mudar é o Evangelho. O problema do homem é o do coração, e é Deus que pode, só Deus pode mudar o coração das pessoas. Então ele fala, olha, está faltando devoção, está faltando para vocês um olhar do monte, está faltando olhar para Deus, está faltando Bíblia, está faltando oração, está faltando consagração, está faltando jejum. Mas para outra turma ele está falando, para outra turma ele fala, está faltando serviço, está faltando descer e trabalhar. Não é só louvor, não é só oração, é trabalho. Então ele não deixa nenhum equilíbrio. Oração, devoção, monte, mas também vale. Segundo ponto aqui que eu gostaria de destacar, e eu acho que ele é muito necessário no Brasil, na América Latina, hoje na África também, que é o equilíbrio entre o sofrimento e a glória. A gente leu aqui que depois que Jesus expulsou o demônio desse menino, depois que Jesus curou ele, a multidão ficou eufórica, ficou entusiasmada, a noite inteira. De repente Jesus chega, põe a mão e o menino é liberto. Como várias outras curas, a multidão fica eufórica, fica entusiasmada. E aí parece que Jesus joga assim um balde de água fria nos discípulos, porque no meio daquela euforia, ele fala para os discípulos sobre o sofrimento dele. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos religiosos, vai sofrer, vai morrer, vai ser crucificado. Que papo é esse, Jesus? Está todo mundo aqui entusiasmado com o milagre, e você vem falar de sofrimento, de cruz. Mas a gente percebe, boa parte da igreja no mundo, e principalmente nesses lugares que eu citei, ela perde algo que os teólogos, por exemplo, latino-americanos falam, que é a perspectiva do já e do ainda não do reino de Deus. O reino de Deus, diz Jesus, já está entre vós, mas também ainda não. Curioso, no Pai Nosso, ele vem o teu reino, mas depois ele fala, porque teu é o reino, o poder e a glória. Ué, é dele ou não é? Em outros capítulos fala para a gente orar para que venha.
Na verdade, o reino pertence a Cristo, mas ainda não se consumou isso na história, de fato, plenamente. A gente sabe que já há sinais do reino, mas não plenamente. E isso faz a gente olhar para Cristo o tempo todo, porque a coisa só vai mudar por conta da parúzia, do retorno de Cristo Jesus. Às vezes o cristão fica tão entusiasmado com o que ele pode fazer, e parece que se esquece que só vai mudar a história na hora que Jesus voltar. É Jesus que vai proporcionar um novo tempo. Mas aí tem gente que perde essa perspectiva, essa diferença do ainda não. A teologia da prosperidade, por exemplo, ela quer viver hoje o ainda não do reino. Então você é filho do rei, você nasceu para ser cabeça, você nasceu para desfrutar do melhor. Você nunca vai passar por sofrimento na sua vida. Você não vai ficar enfermo se você tiver fé. Você não vai ficar doente se você tiver um determinado tipo de fé. Aliás, se você exigir de Deus, você inclusive pode ser beneficiado por Ele financeiramente. Porque filho de Deus, ele tem que ser rico, ele tem que ser saudável, ele não pode passar por essas adversidades. Você está entendendo? Aquilo que ainda não, porque a gente vai ter um novo corpo, a gente vai experimentar uma realidade extraordinária, mas ainda não. A teologia da prosperidade quer pegar o ainda não e trazer para já. E o que era para viver já, ela não quer viver nunca. Ela não quer viver. Ela descarta o já. O que é o já? O já implica no sofrimento. O momento agora é de se assemelhar ao Cristo sofredor, ao Cristo que foi para a cruz. A gente segue o Jesus que foi para a cruz. A gente segue o Jesus que foi para uma geografia onde ele enfrentou sofrimento, perseguições. É fato que eu não estou descartando que a gente não vai experimentar essa glória aqui. A gente já experimenta um pouco disso. A gente já recebeu as primícias dessa glória. Paulo vai dizer que você e eu já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você, por exemplo, não é mais apenas bio. Você não tem essa vida biológica. Você é zoé. Todo aquele que crê recebeu o poder para se tornar filho de Deus, diz João. Você recebeu a zoé, a vida espiritual. E Paulo vai dizer isso também lá em Efésios. Vocês são filhos de Deus. Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo Jesus, Pedro vai dizer. Vocês receberam o Espírito Santo como penhor, como garantia. Inclusive a gente falou isso no outro domingo. Então a gente já experimenta isso. Agora, um dos sinais de que a gente vai experimentar a glória na sua plenitude é que a gente partilha no momento presente do sofrimento. Romanos 8,17, Paulo diz: nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo, desde que participemos dos seus sofrimentos, para que assim possamos participar da sua glória. É praticamente uma consequência. Se é filho de Deus, é inevitável o sofrimento, mas pode ter certeza que você vai experimentar a glória depois. Mas agora, o já é sofrimento. O já implica nessa vida de entrega, de sacrifício. A união com Cristo, ela resulta em glória, mas se manifesta na participação dos sofrimentos de Jesus no presente. Paulo, inclusive, diz em Colossenses 1,24, porque eu preencho no meu corpo o que resta das aflições de Cristo Jesus. Eu estou sofrendo em favor da igreja, da evangelização, da missão. Isso aí é uma parte que cabe à igreja. Ele não está redimindo ninguém com o sofrimento dele, Paulo. O sofrimento de Cristo redime. O de Paulo é missiológico. O nosso é em favor da missão, em favor da propagação do evangelho. E se a gente segue Jesus, como eu falei, implica em sofrimento, por quê? Porque a gente só consegue ver desse lado da história. A gente só consegue ver o cordeiro que foi morto. O pastor Ariovaldo Ramos, ele faz uma observação que eu acho muito interessante no texto de Apocalipse 5, eu já compartilhei isso. Ele diz que João chorava porque não havia ninguém digno de abrir o livro. O livro simboliza a história humana, o nosso drama, ou seja, um livro selado por dentro e por fora, ou seja, não tem solução a tua história, não tem solução a minha história. E aí João chora, não tem ninguém digno de abrir esse livro, resolveu o drama humano. E aí o ancião, é do céu, né? Ele chega para João e fala: não chore, eis o leão da tribo de Judá que venceu. E aí o texto diz que João olhou e eis que viu um cordeiro que esteve morto, como que tivesse morto. E aí o pastor fala o seguinte: olha, ou João olhou para o lado errado, o ancião falou, olha lá o leão, e o João olhou para o cordeiro aqui, ou ele não sabe diferenciar uma coisa da outra, ou leão e cordeiro são a mesma pessoa.
Só que esse ancião do céu, quando olha, ele vê o leão da tribo de Judá. Mas o João, que é da terra, que está aqui no Já, ele olha e vê o cordeiro que foi morto. A espiritualidade que a gente vive no Já é a espiritualidade do cordeiro. É por isso que Jesus diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. A espiritualidade nossa aqui no Já não é do cetro, da coroa, como a teologia da prosperidade prega. A espiritualidade do Já é da bacia e da toalha. Jesus diz: eu sou mestre, sou senhor de vocês, eu lavei o pé de vocês, eu vos dei o exemplo para que vocês sirvam uns aos outros. O que ele está dizendo? Eu sou o rei por direito, eu sou o senhor da terra, mas eu, enquanto estive aqui, mostrei que o trabalho, que é serviço, que é doação, que é entrega, que é sacrifício. Você quer me seguir aqui? É como ovelha entre lobo. Você vai ser o jantar principal. Você está lá para entregar a vida, você tem que se doar. A gente só consegue imitar o que vê, a gente vê o cordeiro. Só que a gente tem força para enfrentar o sofrimento, a perseguição, porque Paulo diz também em Romanos 8, que os sofrimentos atuais são leves e momentâneos, e não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. A gente passa pelo sofrimento, mas a gente sabe para onde a gente está indo. A gente sabe que a glória é maior, e isso gera um entusiasmo no nosso coração e força para continuar. Mas vamos seguir. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar é o equilíbrio entre mistério e revelação. Jesus fala do sofrimento dele, da crucificação, e o texto diz que os discípulos não eram capazes de entender o que ele falou, porque estava encoberto a eles. Eles não eram capazes de entender as palavras de Jesus naquele momento, foram entender depois. Isso me leva a pensar em algo que é muito interessante e que vez por outra a gente vê também gerando problemas na igreja. Porque é fato que há fatores na revelação, tanto geral, na palavra, que estão descobertos para nós. A gente consegue entender. A revelação especial a gente pode entender, porque isso aqui são proposições que a gente pode entender. Deuteronômios 29 diz assim: as coisas descobertas, reveladas, pertencem a vocês e aos seus filhos, mas as encobertas pertencem a Deus. O que o texto está dizendo? Há coisas reveladas e há coisas que fogem à nossa razão, transcendem a nossa razão. Não dá para entender, tem coisa que não dá para entender. A gente recebe pela fé, a gente consegue, claro, captar o texto, mas a gente percebe que tem coisas que fogem à nossa razão. A Trindade, por exemplo, a gente entende três pessoas, um Deus, mas a gente não consegue compreender isso na plenitude, foge à nossa razão, mistério. Tem coisa que é mistério, mas tem coisa que dá, que é revelação. E aí eu vejo na igreja acontecendo justamente o contrário. Aquilo que é revelação, que a gente deveria se esforçar para entender, tem gente que trata como mistério, sabe? Texto difícil falar, é mistério, irmão. E aí não se esforça para entender o texto. E por outro lado fica querendo filosofar em cima de coisas que a gente não consegue entender. Né? Quantos anjos conseguem dançar na ponta da cabeça do alfinete? É o sexo dos anjos. O pessoal fica querendo filosofar uns negócios que não tem sentido. Ao invés de simplesmente descansar o coração e falar, isso transcende a minha razão. E a gente precisa entender esse equilíbrio aí. De um lado tem gente que coloca a fé como inimiga da razão, que não é verdade, porque Paulo diz, o nosso culto é racional. O nosso culto é racional. Então o problema não é o exercício da razão, o problema é o racionalismo. É você querer colocar tudo dentro da tua razão. O pensador Chesterton, ele dizia assim, olha, o poeta, ele coloca a cabeça no céu e descansa. O lógico quer colocar o céu dentro da cabeça e a cabeça se estilhaça. Inclusive ele vai dizer em Ortodoxia, o livro dele, que quem tem a tendência de ficar louco não é nem o artista, o poeta, porque consegue descansar frente ao sublime, ao mistério. Quem tem a tendência de enlouquecer é o jogador de xadrez, é o lógico, né? O cara, é o caixa do supermercado, ele quer entender tudo, e aí a cabeça vai estilhaçar, vai ficar louco. Então a gente tem que entender, tem coisas na Bíblia que a gente tem que se esforçar, é revelação de Deus, mas tem coisa que é mistério e a gente tem que descansar, porque isso aponta inclusive para a nossa condição limitada de dependência de Deus. E aí a gente evita esses extremos. Quarto aqui que eu queria citar, nem tanto propriamente um equilíbrio, mas um paradoxo, que é o paradoxo de que quanto mais humilde, mais alguém amadurece. E uma pessoa madura na fé,
é uma pessoa humilde. Um negócio que é óbvio, mas às vezes na igreja, em muitas situações, não é o que acontece. O cara às vezes se gloria porque ele tem 40 anos de fé, e quanto mais ele caminha, mais presunçoso fica. Mas a gente vê justamente o contrário. É curioso porque a gente viu que aqui tem todos os ingredientes para essa discussão que aconteceu. Quem é o maior entre nós? Pensa comigo. 3 estão descendo do monte depois de verem Moisés, Elias, Jesus se transfigurando. E o texto diz que eles foram proibidos de falar sobre aquilo naqueles dias. Você imagina o Pedro, Tiago e João cheio de sorrisinho um para o outro. Oh, glória a Deus, João. Aleluia, João. Aleluia, Pedro. Bom demais. E os 9 lá não entendendo nada, né? Aquele segredinho entre os 3, sorrisinho, eufóricos. E os 9 frustrados, porque trabalharam a noite inteira e nada. Você imagina ali, tem todo o ingrediente para discutir. Quem que é o maior entre nós? E aí Jesus tem que pegar uma criança e falar assim, o maior é o menor. A lógica no reino é inversa. Quem se faz pequeno, esse é grande. E, gente, o Evangelho mostra isso o tempo todo. Você pega o apóstolo Paulo, que ninguém fez mais do que Paulo, fez mais do que todos os apóstolos juntos. E a gente vai ver em 1 Coríntios 15, 9, ele falando, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja de Jesus. Ele caminha mais um pouquinho, alguns anos depois, em Efésios 3,8, ele diz, eu sou o mais insignificante dos santos. E mais no final da vida dele, 1 Timóteo 1,15, ele fala, eu sou o pior dos pecadores. Olha que consciência, o cara é gigante na fé, mas sempre com um coração humilde, porque ele sabe que ele depende da graça de Deus. É o que a gente vê, por exemplo, em João Batista, importa que eu diminua e que ele cresça na minha vida. Tomás de Aquino, que foi um dos maiores doutores da igreja, ele diz, a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria. Então é um paradoxo aqui. Crente maduro vai mostrar humildade na vida dele. Ele reconhece cada vez mais que ele depende. Aliás, pode ter certeza, quanto mais você estuda e lê, mais você percebe que você não sabe nada. Tem muita coisa aí que está acima da gente. A gente vai reconhecendo mais a nossa limitação. Quinto aqui, para a gente seguir, caminhando para o final, o equilíbrio entre verdade e unidade, e esse aqui eu considero o mais difícil para a igreja evangélica. Verdade e unidade. A gente é chamado tanto para batalhar pela verdade, como a ter unidade, né? Jesus orou que eles sejam um, que o mundo só vai perceber o amor, meu amor por eles, através da unidade. Então ele fala para a gente ser um, mas ao mesmo tempo fala para batalhar pela verdade. A gente vê no texto aqui João dizendo, olha, vimos alguém aí usando o teu nome, a gente proibiu, porque ele não é dos nossos. Como assim? Estão usando o seu nome, nem estão com a gente, nem são da turma. E aí Jesus fala, não proibais, porque quem é por nós, não é contra nós. A minha pergunta é o seguinte, será que essas palavras de Jesus significam que a gente tem que acolher qualquer um que fala em nome de Cristo? Afinal, estão falando de Jesus, então é por nós. Será que é isso que Jesus está dizendo? Porque ao mesmo tempo que Jesus diz isso, há textos como Judas, carta de Judas, irmão de Jesus, capítulo 1, aliás, tem um capítulo lá, mas no versículo 3, ele fala, batalhai pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Paulo vai dizer, se alguém prega um evangelho diferente, que seja amaldiçoado, mesmo que seja um anjo do céu. Como que a gente olha para essa palavra de Jesus e para essas outras palavras dos apóstolos, dos escritores bíblicos? E a gente vê assim, como eu falei, existe esse compromisso então, batalha pela verdade, cuidado com as heresias, Apocalipse vai falar disso também, mas ao mesmo tempo, olha, preserva a unidade. E aí eu penso que os grandes inimigos, tanto da batalha pela verdade como da unidade, é o pluralismo e o dogmatismo. Primeiro, o pluralismo, essa ideia de que não existe uma verdade absoluta, não existe algo universal, que vale em todos os pontos de vista. Tudo que existe são pontos de vista. Não existe uma verdade que ela é aceita por todos, ela é verdade em todos os contextos históricos, em todos os contextos culturais, não existe algo assim. Então a gente tem que aceitar tudo que é pregado. Então isso é a ideia do pluralismo que é inclusive falado nesses dias. O mesmo Chesterton, ele vai dizer, já quase 100 anos atrás, ele dizia assim, a humildade se deslocou do órgão da convicção, de onde nunca tinha que ter saído, e se instalou no órgão da modéstia.
Ele fala assim, o homem moderno, ele é modesto demais para crer na tabuada. Ele tem que descrer de tudo, ele tem que duvidar de tudo. Ele não consegue crer nessa verdade universal, de caráter universal. Ele é humilde demais, como eu falei, para crer na tabuada. Então aceita-se toda a visão, estende-se a comunhão para todo tipo de gente. Está falando de Jesus, é irmão na fé. Será? Será que é isso? Será que a gente tem que aceitar todo mundo que fala em nome de Cristo Jesus? Isso é reflexo dessa sociedade relativista, essa sociedade aí que aceita tudo que é dito, vale tudo que é discursado, porque são pontos de vista apenas. Inclusive, assim, essa lógica, ela é contraditória até, é curioso isso, falar tudo é relativo, isso é um absoluto. A sentença tudo é relativo já é um absoluto. Está falando toda a verdade é relativa, isso já carrega uma autocontradição nessa própria afirmação. Inclusive, ela usa, segundo Francis Schaeffer, de uma ideia que sempre esteve presente na história humana. Ele fala assim, a gente sempre pensou em termos de antítese. O que ele está falando? Se A é correto e verdadeiro, menos A tem que ser falso. Não tem como eu apresentar uma verdade e o Joel uma coisa completamente antagônica e os dois estarem certos. Porque a gente apresenta duas coisas completamente diferentes, fala, não, as duas são verdade, Joel. A gente está os dois falando a verdade. Então assim, sempre se pensou em termos de antítese. Então se você conflita as ideias e mostra qual é a verdadeira. Agora olha que curioso, fala-se que a gente tem que aceitar tudo, mas ao mesmo tempo essa ideia relativista fala, você não tem que pensar assim mais em absoluto, ou seja, é errado pensar desse jeito, o certo é pensar assim. O Francis Schaeffer fala, ela usa o conceito da antítese contra a própria antítese. Deu para entender? Assim, é uma contradição. Então essa é a sociedade que a gente está vivendo, e tem cristão que está trazendo essa ideia para dentro da igreja. Bom, já que não existe verdade, a gente tem que começar a aceitar, e o irmão é a perspectiva do irmão. Deixa o irmão falar, é o ponto de vista dele, e a gente vai às vezes acolhendo e abraçando e tendo comunhão com gente que está falando um monte de absurdo em nome da fé. Eu acredito que isso inclusive é falta de é proveniente de uma deturpação da ideia do que é amor. Que a gente fala de amar, né? Tem que amar todo mundo, por isso que a gente acolhe. Então para de ficar querendo ser certo, correr atrás de verdade, a gente tem que amar. Só que a gente vai ver o grande texto que fala de amor, 1 Coríntios 13, e Paulo fala, o amor se alegra com o quê? Com a verdade. Como é que você faz uma contradição entre verdade e amor? Se o próprio Paulo fala que quem ama, vai falar a verdade. Vai falar a verdade. Então eu creio que entra na igreja por esse conceito errado de amor, né? Bem sentimentalista. Mas por outro lado, se por um lado tem gente aqui que não batalha pela verdade porque comprou o pluralismo, por outro lado tem gente que não batalha pela unidade porque caiu no dogmatismo. O dogmatismo no meio evangélico, no meio protestante, é especialmente proveniente do século XVII, que o pessoal distanciou-se do pensamento dos primeiros reformadores, como Lutero, Calvino, porque Calvino e Lutero ainda contemplavam o mistério, aceitavam o mistério. Essa gente aqui, ela começou a voltar para aquele escolasticismo, aquela lógica dedutiva, aquela mentalidade bem cartesiana. Então tudo tinha que ser entendido racionalmente, inclusive as coisas que estavam além. E esse eu nem acho assim que tanto é o problema, a gente pode até pensar. Agora, o que não pode é a gente se dividir por pormenores. O pessoal começou a dividir por coisas pequenas. O cara é supralapsariano, infralapsariano. Talvez você está pensando, o que é isso? Né? Nunca ouvi falar disso. Tem gente que se divide por isso. Tem gente que se divide porque eu sou milenista, o outro é pré-milenista, o outro é pós-milenista. E você está olhando para mim, às vezes, e alguns pensando, cara, o que tem a gente gostar de uma coisa milanesa? Porque é uma coisa, um pormenor, você pode ter a sua posição, mas se dividir por causa disso, se dividir por uma questão dessa. O Ariovaldo Júnior fala assim, tem gente até hoje brigando se a gente joga o cara na água para batizar ou joga água no cara. Tipo, a gente briga pela quantidade de água que usa. Vamos batizar no mar, na piscina, ou a gente só batiza por aspersão, por imersão, por efusão? Aí fica brigando por causa disso.
Então o que ajudaria nesse sentido? Ajudaria a gente a entender o princípio da diáfora, que os anglicanos falavam muito, John Stott falava, muitos outros antes dele. O que é? No essencial, irmão, unidade. Tem coisa que não dá para abrir mão. Você se deparar com alguém que nega a trindade, esse cara não pode ser considerado cristão. Que diz que Jesus não vem em carne, não é cristão. Que Jesus não é Deus. Para nós protestantes, a salvação é pela graça de Deus, não por meio do nosso esforço. É complicado. Então, tem coisas para nós que são essenciais, são fundamentais. Agora, tem coisa que não é essencial. E aí o princípio lá é, tenha liberdade nisso. Por que eu vou brigar com o Jair porque ele fala, não, eu acredito que vai ter um momento que Jesus vai arrebatar a igreja, vai ter uma tribulação. Eu, por exemplo, não creio nisso. Eu creio que a gente já está vivendo tribulação desde que Jesus foi assunto aos céus. Eu já acho que a gente já está vivendo os últimos dias, a coisa está feia. Eu creio que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja e vai pôr um ponto final na história. A gente vai ser levado para Nova Jerusalém, ou ela desce do céu, como diz o texto. Mas para que eu vou discutir? Para que eu vou, aliás, dividir? Vou falar, o Jair não é cristão não, como que o cara crê nisso? Então assim, esse é o grande problema, a gente não consegue entender o que é essencial, o que não é essencial, como diz lá, no essencial unidade, não essencial liberdade, mas em tudo a caridade, o amor. E aí a gente consegue entender mais e lutar pela unidade, porque Jesus orou por isso. A gente não pode se dividir por coisas inúteis, por coisas pequenas. E por fim, irmãos, eu queria falar aqui do zelo e da compaixão. O texto termina com Jesus mandando os discípulos para a aldeia dos samaritanos. Os samaritanos percebem que Jesus nem queria ficar lá, que ele ia para Jerusalém. Então estava estampado na cara de Jesus que ele não ia ficar lá. E aí o Tiago e João ficaram bravos, porque acharam que Jesus ia ser acolhido. Tinha uma expectativa de acolhimento por parte dos samaritanos, e eles não supriram a expectativa de Tiago e João. E aí eles, cheios daquele zelo, daquele fervor, mestre, quer que a gente ore para cair fogo do céu e consumir essa aldeia inteira? Quer que a gente faça? Aí Jesus, vocês não entendem que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar a vida humana. E aí a gente percebe que existem esses fatores na igreja também. Você tem muita gente zelosa pelas coisas que estão envolvidas. Então a gente tem aqui, por exemplo, trabalho de distribuição de comida, a gente vem e faz aquele zelo pela música, zelo pela palavra, zelo pelo grupo, seja qual área, e o que Deus confiou na sua mão, aquele zelo. E a gente tem que ter zelo, é fato que tem que ter zelo. Não tem uma coisa mais horrível do que a gente fazer as coisas de maneira negligente. A Bíblia condena a negligência, fazer as coisas de maneira relaxada. Paulo vai dizer que tudo que a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. No seu trabalho, você não trabalha para o seu patrão, você trabalha diante de Deus. Colossenses 3:23. Martin Luther King, eu já citei essa frase dele aqui muitas vezes. Se você varre as ruas, varra como Shakespeare fosse compor uma peça, como Mozart fosse escrever uma canção. Esses caras ficaram marcados na história porque faziam com excelência. Você quer mudar a cultura, o cristão fazer com excelência, não é ficar pregando só o evangelho. O que Deus confiou na tua mão, na tua profissão, na tua vocação, faz com excelência, que você vai deixar marcas na história, e aí as pessoas vão perceber que tem um cristão ali, fazendo as coisas com um ponto de vista de uma cosmovisão cristã, mas faz com tanta excelência que você impacta a história. Então tem que ter zelo. É feio a falta de zelo, a negligência. Mas aí tem tanta gente zelosa no que está envolvido, que esquece que o que tem valor no processo são as vidas. Às vezes você está tão zeloso lá, e tem que ter zelo mesmo, você tem que confrontar o negligente. Mas tem gente que nesse zelo excessivo não consegue distinguir, diferenciar negligência de alguém que tem um talento em potencial a ser cultivado. Então tem gente que não está pronta, que não é tão bom quanto aquele que está à frente, mas ele tem um potencial ali que você tem que trabalhar, está doando o melhor dele. Mas tem gente que nesse zelo vai passando por cima, atropelando todo mundo, porque... Não sei se você já conviveu com gente assim na caminhada. Ela atropela todo mundo. E aí nesse sentido a gente tem que abraçar o princípio que eu aprendi com o pastor Zé Machado, que inclusive falou com a gente numa live de São Paulo.
Ele fala que ele foi pregar numa igreja em Guarulhos, numa Assembleia de Deus, e aí ele ficou admirado com a igreja, porque a igreja em 60 e tantos anos estava fazendo, ela plantou uma igreja por ano. Era uma igreja muito diferenciada. E aí ele viu uma orquestra maravilhosa da igreja, e no meio da orquestra tinha 2 menininhos de 7 anos com violino. E aí ele ficou olhando, aí ele fala ali que os meninos estavam com o violino na mão, e o regente da orquestra olhava para eles e eles davam uma nota. E aí parava de tocar, e a orquestra tocando. E aí o regente olhava para eles de novo, eles faziam uma nota. Aí ele ficou curioso, o que foi no final do culto? Ele falou, cara, o que foi isso? E aí o regente falou assim, olha, é que eles estão aprendendo violino agora, eles só sabem fazer uma nota. E toda vez que tem a nota na partitura, eu olho para eles, então, aí toca lá. Aí ele fala, a gente deveria aprender na igreja, na nossa vocação, a pedagogia da notinha só. A pedagogia da inclusão. A pedagogia de trazer para perto, de caminhar junto, de respeitar o ritmo de cada um para aprender, o tempo de cada um. Inclusive e especialmente, respeitar o ritmo de aprendizado daqueles que estão sem Cristo, que chegam ao nosso meio. Pode ser quem for, irmão, pode ser o mais diferente que for. Então, você pode olhar e achar que é abominável, que é pecador. Deus tem um ritmo para cada pessoa tem um tempo diferente para assimilar. Às vezes ele vai sentar aqui e vai ouvir o evangelho 30 anos, e vai demorar 30 anos para abrir o coração. Outros vão abrir o coração de imediato. Mas por que a gente tem que ficar querendo definir quem é joio e quem é trigo? Por que a gente não vive, prega o evangelho, confronta, faz o que for necessário, mas trazer e incluir. Eu te digo uma coisa, o leproso teve confiança para se aproximar de Jesus, a mulher pecadora derramou perfume no pé de Jesus, e o religioso pensou, se esse homem fosse de Deus, saberia que quem toca nele é uma pecadora. Não é curioso que o pecador consegue chegar perto de Jesus, não conseguia perto dos religiosos, mas de Jesus podia, sentir a confiança, porque percebia em Jesus acolhimento, aceitação. Eu falo, se os pecadores não sentirem essa confiança para se aproximar da igreja, a gente precisa rever o cristianismo que a gente segue, porque em Jesus eles viam confiança para se aproximar. Então a gente tem que ter zelo, pregar o evangelho, não estou falando de afrouxar o evangelho não, confronta, prega. Martin Lloyd Jones fala assim, prega o evangelho, porque de duas uma, ou o pecador se arrepende ou ele sai da igreja. Então não estou falando de afrouxar não, prega o evangelho, mas sempre acolhendo, tendo paciência para aqueles que estão demorando para assimilar. Então a gente vê esse zelo e a gente vê essa compaixão proposta. Vocês não entenderam o espírito que vocês são de salvar. Então, meus irmãos, esse texto mostra para nós a evitarmos esses extremos da caminhada. Não tem coisa que adoece mais do que o extremo, que divide mais do que o extremo, que faz a gente brigar por coisas pequenas como esses extremos. Jesus, se a gente seguir Ele, a gente vai ter uma espiritualidade saudável, a gente vai ter saúde na nossa caminhada de fé. Se você olhar, por exemplo, de Jesus, você vai conseguir reproduzir esse equilíbrio, você vai ter devoção, piedade, mas você vai servir, você vai descer do monte, você vai sair daqui amanhã, na segunda-feira até a sexta-feira, e você vai pregar o evangelho, você vai servir ao próximo. Se enche de Deus, da graça de Deus, do evangelho, mas você serve. Você vai conseguir entender que tem glória, mas agora tem sofrimento. Que tem que batalhar pela verdade, mas tem que batalhar pela unidade. Então a gente vai percebendo esses equilíbrios que o texto mostra para nós, e eu oro, e convido você a orar para que a gente possa encarnar isso na nossa vida, que Deus nos dê graça para viver dessa forma nesses dias de extremos, de radicalismos na nossa sociedade, que a gente consiga encarnar essa espiritualidade equilibrada. Pai, nós te damos graças por essa noite.